Olá, paz do Senhor, paz e graça esteja convosco, irmãos da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Quero agradecer a ajuda, a colaboração de todos vocês que estão assistindo, que estão participando, que estão compartilhando as coisas do Deus Pai, do Deus Filho, do Espírito Santo, que é o Espírito de Melquisedeque. E hoje nós vamos continuar falando a respeito dos assuntos concernentes e ligados à palavra de Deus, o nosso Senhor com S maiúsculo. Então eu vou fazer aqui uma leitura de um estudo que eu comecei quando eu estava na barraca. E a minha letra era muito ruim, porque eu ficava escrevendo nos cadernos. Daí, a minha letra foi melhorando, porque eu me dedicava, eu me concentrava. Daí, eu vou mostrar a minha letra agora. Depois que eu comecei a treinar, todos os dias, escrevendo a palavra de Deus. Vou tentar enquadrar aqui no vídeo. Eu não sei se pegou muito bem, mas houve uma mudança. Porque as pessoas que olham meu caderno, as pessoas que vê as palavras que eu escrevo aqui nos textos, eles sempre elogiam a minha caligrafia. Eu, com o tempo, comecei a melhorar a escrita. Isto é um dom de Deus e de Jesus Cristo, porque em João, capítulo, vamos ver aqui, eu vou abrir a minha Bíblia em João, no livro de João, para falar isso que eu pensei agora, que Jesus me revelou. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o capítulo de João, que fala sobre a questão da letra, da caligrafia, da escritura. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que estou quase chegando. Vamos ver aqui se eu encontro mais rápido. Que hoje eu não estou passando muito bem. Eu achei, está em João capítulo 8, porque a diabetes está alta. Aqui no livro de João capítulo 8, está dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele escrevia na terra, né? Na terra, e justamente o que nós vamos falar hoje é a respeito da questão da terra, né? Então, é oportuno eu começar a falar utilizando esse versículo de João 8, capítulo 6. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Está vendo? Eu tenho o dom de Jesus Cristo, porque eu também escrevo aqui no meu caderno. Então, eu tenho esse dom
que eu herdei do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escrevia com o dedo na terra porque ele não tinha caneta, papel, mas ele escrevia igual eu escrevo. Então, é mais uma prova que Jesus Cristo está dentro de mim, está comigo. Amado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, bem-aventurado aqueles que seguem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, neste contexto, o que significa o que eu acabei de ler? Que nesta história houve a revelação de que todo mundo é pecador. Então, Jesus Cristo usou este acontecimento que estava acontecendo na vida dele, quando ele estava na terra, para ensinar que todo mundo é pecador. Então, a gente não pode atirar pedras nas pessoas para poder fazer a justiça de Deus. Naquela época, no Antigo Testamento, que estava escrito na lei de Moisés, dentro da lei de Deus, do Deus verdadeiro, as pessoas podiam fazer justiça com as próprias mãos. Mas hoje Jesus ensinou no Novo Testamento que não podemos mais fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos que amar os amigos e os inimigos. Então aqui ele estava ensinando, porque o povo pegou uma mulher que estava no ato de adultério, traindo o marido. E levou para Jesus Cristo para ele julgar, para ver o que ele ia falar, para os líderes poderem acusar ele de blasfêmia contra a lei de Moisés, que era a lei de Deus. Então Jesus ele teve que se desdobrar. Ele pregou o evangelho para todo mundo que estava ali, demonstrou o que estava acontecendo e mudou a lei de Deus na presença de todo mundo que estava ali, tentando ele, como está escrito aqui, ó. Isto diziam eles, tentando. Estavam querendo ver o que Jesus falava para poderem acusar ele de morte. Porque na acusação eles iam provar que Jesus estava blasfemando contra Deus. Mas Jesus ele teve o jogo de cintura, porque ele era perfeito, ele estava com o Espírito Santo do Deus Pai. Então, ele era representante de Deus ali, ele era Deus. Tanto é que está escrito aqui, eles fizeram isso para que eles tivessem de que o acusar. Então, toda hora acontece isso com a gente. As pessoas que não gostam da gente, que desprezam a gente, que tratam a gente mal, porque a gente está com o Espírito Santo de Deus, de Melquisedeque, de nosso Senhor Jesus Cristo, porque agora o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus dos cristãos, o Deus Pai, que era o Deus dos israelitas e dos judeus. Ele deu os homens do mundo, os gentios, para Jesus Cristo reinar, comandar. Por isso que agora os cristãos, eles são o povo de Jesus Cristo, que é o povo de Deus também. Mas só que quem comanda os cristãos é Jesus Cristo.
porque Deus deu este poder para Jesus, então ele virou Deus. E aqui, os judeus e os israelitas, eles não estavam acreditando em Jesus Cristo. O que estava acontecendo? Existe a passagem de João que Jesus Cristo está aqui em algum dos capítulos do livro de João, que Jesus Cristo fala assim, está nos capítulos mais adiante, nós estamos no capítulo 8, que Deus deu os homens para Jesus. Então, o comando passou de Deus para Jesus Cristo. E ele estava falando dos homens que eram os 12 apóstolos, que eles eram judeus e israelitas. Mas não tem problema, é isso que as pessoas do mundo inteiro não entendem quando leem a Bíblia. Porque não existia ainda o povo cristão, a nação cristã, a raça cristã. É uma raça, não existia. Então, naquela época, 2000 anos atrás, Jesus, ele teve que eleger aqueles homens que eram judeus israelitas, mas para representar os homens do mundo inteiro. Então, é aí que vem o sentido do pensamento correto que eu vou falar agora. Esses 12 homens, eles eram judeus israelitas. Mas como Jesus estava fundando o cristianismo, que era uma das missões dele, destruir o judaísmo o judaísmo e a cultura de Israel, então ele usou aqueles 12 homens que eram da nação israelita para encerrar debaixo do pecado todas as coisas, como está escrito em Romanos, capítulo 10, 11 e 12, por ali, está escrito isso. Daí, eles foram encerrados debaixo do pecado, daí, agora que vem a sacada, que ninguém presta atenção, a ideia do pensamento de Jesus Cristo e de Deus. Daí, os israelitas, os judeus, os gentios, de todos os povos naquela época, e os povos de agora, todos eles têm que se tornar cristãos. É isso que as pessoas não entendem. Porque daí é só uma raça, é só um reino, é só um poder, é só um Deus. Por isso que Jesus e Melquisedeque são deuses, porque eles se tornaram só um Deus junto com o Deus verdadeiro. É esse que é o pensamento de Deus que, por exemplo, a comunidade dos judeus messiânicos não entende. Eles acham que não tem como Jesus ser Deus e nem Melquisedeque, que é o Espírito com E maiúsculo. Da segunda ordem de Melquisedeque, porque eles estavam na primeira ordem dos levitas, que veio depois da segunda ordem de Melquisedeque. Porque a segunda ordem de Melquisedeque veio primeiro do que a primeira ordem dos levitas. Então, eles acham que eles, só porque eles são judeus, mas eles não são judeus. Esses que dizem que são judeus, eles não são, eles são das sinagogas de Satanás, como está escrito em Apocalipse. Mas só que quando eles fazem os vídeos na internet, o rabino, que é
o representante deles, da comunidade deles, da congregação deles, que eu assisto o vídeo, que eles fazem vídeos na internet, no YouTube, eles acham que só porque eles são primeiros, eles têm o poder da lei. Mas é aí que está o sentido da coisa. O cristão, ele não precisa mais de lei. Então, eles vivem debaixo da lei de Moisés. Então, é como assim, se eles estivessem negando o livro de Gênesis, porque a lei começa em Êxodo. No livro de Gênesis ainda não existia a lei. Porque o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, eles foram criados lá em Êxodo, lá no Egito. Mas porque Jacó desceu para o Egito. E quando ele desceu para o Egito, ele ainda estava em Gênesis, no livro de Gênesis, quando Jacó desceu para o Egito, se eu não me engano. E daí, presta atenção, e daí as 12 tribos, elas foram, que eram os filhos de Jacó, que depois virou Israel, o nome dele foi trocado, de Jacó para Israel. Se eu não me engano, não, eles já tinham nascido. Eles já tinham nascidos. Eles nasceram em Gênesis. Eu tô meio confuso que eu tô tentando lembrar a história. Eles nasceram em Gênesis. Eles estavam na terra, eu não me lembro qual terra que eles estavam. Mas eles desceram. Que eu acho que era até a terra de Canaã que eles estavam, que é Padã ou Arã. Porque Padã e Arã fica na terra dos caldeus, porque Abraão vivia em dos caldeus, dos caldeus, e não era Canaã. Então é meio complicado isso. Vou tentar evitar agora para que eu não entre assim em confusão e contradição. Mas o que eu estou querendo dizer é que a segunda ordem de Melquisedeque veio, isso eu posso falar com toda a garantia, antes da primeira ordem dos levitas, que foi criado lá no deserto, quando eles estavam saindo do Egito, as 12 tribos de Israel. Daí lá nos montes, esqueci o nome do monte agora que Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Esqueci o nome, que são vários nomes. Não é nem o Monte das Oliveiras. Esqueci, é um nome bem fácil. Mas só que eu esqueci, eu não presto muita atenção nesses detalhes. Mas é aquele monte bem famoso, que todo mundo conhece. Tem o Monte Ararat, o Monte das Oliveiras é o outro, é o mais conhecido que eu esqueci agora. Então, ali no deserto que eles receberam a lei de Moisés. Mas só que a segunda ordem de Melquisedeque, quem recebeu foi Abraão. A segunda ordem de Melquisedeque prevalece sobre a primeira ordem, porque Jesus Cristo veio e aboliu e destruiu as leis e os mandamentos. Por isso que agora não existe mais judeus e israelitas, nem gentios. Agora, quem quiser ser salvo é só por esse meio, através de Jesus Cristo. Então, para ser filho, irmão, servo de Jesus Cristo, você tem que fazer tudo aquilo que ele falou. Ele disse:
porque ele já cumpriu toda a lei de Moisés, que era a lei que Deus, Pai, deu para os filhos de Israel. Então não existe mais israelita, não existe mais judeu, não existe mais povo gentil, só existe cristão na face da terra, desde que a pessoa se arrependa e se converta dos seus pecados. Então é mais ou menos isso. A gente tem que pensar desta maneira. Por isso que quando essas comunidades, essas religiões, estes movimentos de culturas de vários mundos antigos, está errado. Todas essas religiões que existem no mundo, elas são anticristãs, elas são anticristo. É o anticristo. A Bíblia fala do anticristo. Nós temos que fazer vídeos falando sobre isso, mas aí é uma questão mais complexa. Eu só estou entrando num conceito, numa ideia de pensamento superficial, para relacionar com isso que nós estamos falando aqui, no versículo 6. Por isso que o povo israelita não estava entendendo, daí eles queriam acusar Jesus de qualquer jeito para poder punir e matar ele, para eles continuarem na vida que eles viviam. Mas só que já estava acabando o ciclo deles. Por isso que hoje não existe mais judeus, não existe mais israelitas, não existe mais a religião dos outros povos. Quem quiser seguir outras religiões, que não seja o cristianismo verdadeiro, que a igreja do canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está revelando, pode seguir, não tem problema, mas aí é por conta e risco da pessoa, porque aqui nós estamos tratando do estudo da verdadeira religião cristã, que não é nem misturada, principalmente não é nem misturado, porque se misturar esta religião pura e verdadeira e santa que eu estou proclamando, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quem misturar esta religião, porque as religiões cristãs, elas são parecidas, mas elas não são iguais. Por isso que há diferença, difusão. Daí, para me explicar isso, eu tenho que ir lá em 1 Coríntios. Só que o conceito ele é muito grande, daí vai sair fora do pensamento que eu vim aqui. Que agora eu vou ter que fazer já a segunda parte do vídeo, porque eu vou ter que parar agora e fazer a segunda parte, porque já está dando tempo. E eu nem comecei a falar da proposta que eu vim falar, que é da Terra, que faz a relação do que eu ia falar agora. Então eu vou terminar agora e depois nós continuamos. Assista os próximos vídeos.